Pai amado, é um dia excepcional. Não é mais um dia. Cada vez que nos apresentamos perante Ti, é um dia atípico, é um dia não comum, mas meu coração palpita, meu coração bate forte ao saber que Seu Espírito Santo tem um encontro conosco às 21 horas, os sábados e as terça-feira. Por isso é com temor, com tremor que eu lhe peço capacitação, não intelectual, mas capacitação espiritual para reproduzir a sua vontade para todos aqueles que nos assistem nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Amados, eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 7. Vamos continuar a estudar as aventuras de um futuro rei, do homem segundo o coração de Deus. Estamos falando do famoso Davi, que por meio das suas experiências de dor, de sofrimento, escreveu muitos salmos proféticos, inspirado pelo Espírito Santo para tanto refletir aquilo que estava passando no seu coração naquele momento presente, mas também para assim projetar uma visão profética daquilo que haveria de acontecer. Pois assim acontece para quem obedece a Deus, até mesmo na dor, no sofrimento, nas dificuldades, na enfermidade, na perseguição. Pois o que Davi diria nos dias de hoje para aqueles que dizem: eu estou sofrendo, eu estou passando por perseguição, Senhor, ajuda-me. Pois Davi certamente teve e continua tendo autoridade, porque sua palavra está no meio de nós. E nós vamos extrair das suas palavras ensinamento para aqueles que precisam saber lidar em momentos de perseguição, de injustiça, como agir. Glória a Deus. Na semana passada, já vou explicar o contexto para vocês entenderem aonde nós estamos. A semana passada nós falamos sobre tantas características novas de Davi. Já sabemos que Davi tem um coração a se espelhar. A nobreza está impregnada no coração de um nobre cujo reconhece a realeza de um rei que não é qualquer rei. Estamos falando do Rei dos Reis, porque quem estava a direcionar Davi era o Rei dos Reis, era o Espírito Santo que assim o instruía acerca de todos os passos cujo Davi precisava empreitar. E ali nós estamos, quero lembrar para você, para aqueles que não estavam na semana passada, que Davi teve uma experiência muito forte, porque Deus entregou Saul nas suas mãos. E ali coube a Davi escolher agir da forma certa ou agir da forma que poderia fazê-lo reprovar diante de Deus. É obviamente aquilo que Satanás queria, que mediante uma provação, quando estamos falando de provação, é uma prova. Por que é necessário resolver prova? Porque é necessário que seja resolvido no mundo espiritual certas atitudes que Deus permite que nós passamos para justamente ver a nossa fidelidade a Deus. E Davi, perseguido por Saul inúmeras vezes, quase Davi
foi pego pelo Saul querendo matá-lo, mas claro, sempre o Senhor lhe deu um livramento. Mas dessa vez, Davi estava numa caverna com seus soldados. Tá? E diz a palavra que Saul, seu inimigo, né? Embora Davi não sentia raiva de Saul, mas Saul tinha ciúme, Saul tinha inveja, Saul era possuído por demônios para se tentar inibir e cancelar toda a ação do Espírito Santo sobre um homem escolhido. E a Bíblia diz que Davi estava nessa caverna, escondido de Saul, quando Deus entregou Saul nas suas mãos. Ele entrou naquela caverna para fazer as suas necessidades. E aí os homens, os soldados disseram para Davi, e agora? É hoje. Meu Senhor, porque respeitavam sua autoridade, né? Senhor, Deus hoje entregou Saul nas suas mãos. Ou seja, e sugeriram seus soldados a matá-lo, para que o procedimento seja mais rápido e que Davi pudesse já realizar a sua promessa e se assentar no trono. Ah, com certeza. E aquilo que os soldados de Davi queriam. Porém, Davi os exortou e disse, não vou tocar um ungido do Senhor. Homem cujo revelou sua nobreza aos olhos dos seus discípulos. Ou seja, para reinar e para liderar tem que ter moral. E principalmente com aquele cujo Senhor colocou debaixo da sua responsabilidade. Não é assim, homem de casa? Mostre, pois, tu o exemplo para os teus filhos e para a sua esposa. Bom, depois disso, o que aconteceu dentro da caverna é que Davi se aproximou de Saul e cortou um pedacinho das vestes do manto de Saul. E aí seu coração palpitava, porque ele sabia que não se podia tocar um ungido do Senhor. E olha o que acontece a seguir, meus amados. Versículo 7 do capítulo 24. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Não, é um homem instituído por Deus. Então, não será pela justiça do homem. Mas se Deus instituiu Saul, então é ele que o destituirá. É ele que irá lhe destituir. E não a espada de Davi. Davi entendia sobre honra. Sobre honra. Isso é humildade, meus amados. Diz a palavra no versículo 8. Então Davi, veja o que ele fez. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: "Ó rei, meu senhor!" Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: "Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje, o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, disse Davi, mas eu o poupei. Pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Foram as palavras que Davi diz para seus soldados. Quanta honra! Olha, meu pai, olha como Davi fala para sua autoridade, instituída por Deus, porém totalmente errando, pecando, totalmente fora da casinha, como se fala a expressão por aí, fora dos caminhos de Deus, mas instituído por Deus. Meu pai, é lindo.
olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar-me a vida. Que palavras de Davi! Que palavra de Davi! Bom, escuta bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. Há pessoas que verdadeiramente sofrem injustamente. Por quê? Porque, de fato, não fizeram o que foram acusados. Aliás, não fizeram o que foram acusados de terem feito. Não são culpados, verdadeiramente sofrem injustamente. Isso é um fato. Bom, pois para essas pessoas que estão me vendo, eu lhes digo, na sua perseguição, encontrem força e encontrem plena comunhão no próprio Espírito Santo, na palavra do Senhor, para que possa estar em pé e permanecer até que a tempestade venha passar. Permanece firme, permanece tal qual. Se você sofre por causa de Cristo, então glória a Deus. Se recebe açoite por causa de Cristo, então dá glória. Você sabia que os discípulos de Cristo apanhavam fisicamente? Apanhavam por causa da justiça deles? E sabe que saía marcados, sangrando e se alegrando por apanhar, por causa da justiça, por fazer aquilo que é certo. Se a tua justiça é justa de verdade, porque se é justiça aquilo que você acha justo, mas não é justo aos olhos de Deus, porque para ti a justiça é trapo de imundícia? Como se justiça é trapo de imundícia? Não, a justiça é justa. Não, se a justiça sua é do homem, então é trapo de imundícia. Mas se a tua justiça é a referência que tu tem da palavra de Deus e a praticas, então, meus amados, seja pois tu um Davi. Permanece firme nos retos caminhos do Senhor, em plena comunhão com o Senhor, porque assim o Senhor lhe consolará. Assim diz o Senhor. Então, espere que a tempestade passe. Espere. E se for realmente fiel e inocente pela sua justiça, então, sabe o que acontecerá? Se tu és fiel pela tua justiça, o Senhor lhe entregará Saul nas suas mãos. O Senhor lhe entregará Saul nas suas mãos. E publicamente, diante dos soldados de Saul e dos soldados de Davi, o Senhor lhe exaltará e revelará a real motivação do seu coração. Porque até então, Saul poderia fazer a cabeça do seu exército e dizer: Davi é um traidor, Davi é uma pessoa má, Davi não vale nada, Davi casou com a minha filha, porque assim aconteceu. Davi casou com a filha de Saul, eu dei a minha filha para ele, e assim Davi quer meu trono. Saul pode ter se levantado para fazer a cabeça de todo o seu exército, mas calma, calma, porque se tu és fiel, se tu és um Davi,
pois mais cedo ou mais tarde, Deus entregará Saul nas tuas mãos, para que seja revelado o teu coração. Não apenas para Saul, porque eu vou te dizer, Saul de verdade sabe quem tu és, mas principalmente para revelar o coração, o seu coração, a quem Saul fez a cabeça, e assim mudam de opinião. Consegue entender? Consegue entender? Ou seja, Deus, Ele vai criar situações para que provas tua inocência para quem lhe acusa. Agora, se Deus te entrega Saul, e Saul entra na caverna, e te entrega Saul, Davi, e ali você usa a sua própria justiça, usando sua espada para matar Saul, então como? E de que forma a nobreza e motivação do seu coração serão revelados para seus acusadores e para os que lhe amam? Porque às vezes o Senhor lhe entrega Saul. Só que você foi fiel até aqui. Só que quando Saul te foi entregue, ali Satanás te pegou. Porque em vez de poupar Saul e manter os princípios da palavra de Deus, é honrar e agir da maneira certa, aí de repente não aguenta mais, e pega a tua espada e até então tu estava certo. Mas porque você pegou a sua espada e matou Saul, ali essa pessoa deu mau testemunho. Aos olhos de quem? Dos soldados que estavam debaixo da autoridade de Saul. Porque esses poderão dizer, puxa, Saul estava certo. Davi quer o trono. Davi quer se aparecer. Davi quer ser o primeiro. Davi quer usurpar o assento. Davi tem ambição. Não. Depois tu bom testemunho. Até mesmo para aqueles que te julgaram precipitamente, porque foram influenciados por Saul. Acreditaram em Saul. Mas Saul tem maior culpa em julgar Davi, que estava fazendo as coisas certas. Então, às vezes, meus queridos, muitos passam por momentos de muitos sofrimentos, pelas calúnias e inveja de alguns. E essas pessoas, elas contaminam outras com argumentos sem fundamentos. Então, o que lhe resta fazer, meus amados, é esperar, tu está me ouvindo? É esperar que Deus lhe entregue Saul e que seu coração seja revelado para todos. Glória a Deus! Porque se Davi fosse maldoso, certamente mataria Saul. E ali Davi seria desonrado aos olhos dos outros. Mas Davi, ele obviamente não fez isso. Por quê? Porque foi necessário que todos viessem e descobrissem quem era Davi e quais eram suas verdadeiras intenções. Aleluia! Mas se você não está sendo fiel quando seus acusadores o perseguem, podem ter certeza que Saul não entrará na caverna. Saul não vai entrar porque Deus não lhe entregará Saul. E jamais comprovarás para os outros tua inocência. É assim, meus amados, que Deus opera. Então,
seja, pois tu, fiel a Deus diante dos seus acusadores. Glória a Deus. Vamos continuar no versículo 12. Diz a palavra do Senhor, no versículo 12. O Senhor, disse Davi, né? Aí, a distância, né? Davi está comigo na história. Se humilha, se prostra. E Saul olhando, não esperava isso. Aparece Davi, se humilhando. E assim diz, o Senhor julga entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim. Mas não levantei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, disse Davi. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel, disse Davi. A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. Palavras de Davi. Palavras de Davi. Davi disse a Saul, meus amados, contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? E a resposta, Davi respondeu e disse para Saul, e se comparou a um cão morto e uma pulga. A uma pulga. Ah, Davi, não se menospreze. Agora eu estou falando para os Davi que tem essa característica de se menosprezar. Eu estou convicto que essas palavras não foram orientadas pelo Espírito Santo. Porque se um profeta, que é profeta, estivesse naquele lugar, naquele momento, ao lado de Davi, cutucaria ele. Porque, primeiro, um homem jamais deve se comparar a um animal ou a um inseto. Principalmente quando se trata de um homem cujo ele é direcionado pelo Espírito Santo. Eu vejo ali, meus amados, uma vulnerabilidade de Davi. Davi revelou, e nós vamos falar sobre isso, um lado vulnerável. O guerreiro que mata gigante. Sim, Davi era humano. Então, eu quero chamar a atenção nesta noite aqueles que tentem e que têm uma inclinação a justamente se menosprezar, Porque se comparar, meus amados, a um cão morto e uma pulga, sendo que serás, Davi, o rei, mais respeitado depois do rei dos reis. Claro. Mas o que aconteceu que frente a Saul, Davi, ele faz uma comparação cujo, obviamente, certamente eu acredito que não condiz com aquilo que Deus pensava de Davi. Deus não pensava que Davi era uma pulga, e muito menos um cão morto. Quando um homem tem intimidade com Deus e fala com Deus. Então, pode um cão morto ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e ter privilégio de poder ouvir a voz do Senhor? Pode um homem ser reduzido a um animal ou um inseto? Pois eu vos digo nessa noite, alguns desagradam a Deus porque não estão se dando o valor que Deus tem por eles. Não estão se dando o valor que Deus diz que elas têm. E isso é errado. Pode ter
muitas características, mas eu lhe falo, isso não é humildade, não. Isso não é humildade, é insegurança. Ou, no caso de Davi, intimidação. Ou, me atrevo a dizer, distúrbio emocional. Distúrbio emocional. Entre nós. Davi agiu muito bem em não levantar o seu calcanhar contra Saul. Mas imagina comigo, aquela situação cujo Davi admirava Saul. Davi tinha um laço afetivo com Saul, porque Davi estava no início, tocando harpa com Saul. Davi tinha uma esposa que era filha de Saul, tinha um laço familiar com Saul, havia afeto. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, então não tinha motivo de Davi sentir apatia ou sentir raiva de Saul. Inclusive, ele o chamou de pai. Então, as emoções de Davi, naquele momento, estava à flor de pele. Havia emocionalmente, com certeza, naquele momento, uma demonstração de uma certa vulnerabilidade devido a uma instabilidade emocional que fez com que Davi, de repente, menospreza-se a si mesmo, dando-se um valor que Deus não via dessa forma. Mas sim, como um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus e numa pulga, comparando-se a Saul dessa forma, não. Pois eu vos digo nessa noite, alguns se desagradam a Deus porque não estão se dando o valor que Deus tem por eles. O complexo de inferioridade alimentado pela sua insegurança faz com que Satanás use essas brechas para paralisá-lo. A insegurança e muitas vezes a timidez pode ser um veneno. A insegurança, a timidez pode ocasionar, meus queridos, você se ver da forma que você não deve se ver. E começa a se ver conforme a imagem e semelhança de Deus vivo. E não a imagem que Satanás quer que você se veja, porque se você tem como reflexo o mundo, então se verá como o mundo lhe vê. Mas se você vê pelo espelho da palavra de Deus, então conseguirás, mesmo se ainda não tens os rastros do homem, do varão perfeito, então tenha posto fé e olha-se como Deus lhe vê. Não é porque você está na frente do seu inimigo que devem revelar atitude de inferioridade para se mostrar humildade. Um homem de Deus, meus queridos, não pode se achar maior do que Deus o vê, mas tampouco deve se achar menor. Amém? Então, essas pessoas, por favor, corrigem-se, porque Satanás pode usar isso contra você. E em momento, assumir sua posição e dizer, não, se você tem uma inclinação de timidez, de ser
retraído ao extremo, de maneira que Deus diz: espera aí, ei, você não é uma pulga não, você não é um cão-morte não, eu quero te lembrar que eu te dei o espírito de ousadia. Quantas vezes te usei, Davi? E para que mostrar a sua vulnerabilidade diante de Saul? Porque ele te intimida. Por acaso Saul te intimida, Davi, ao ponto de você se desvalorizar? Pois ali está. Há muitas pessoas que são intimidadas por Saul. E esse espírito de intimidação, cujo atrás pode estar a figura de Jezabel, pode fazer com que as pessoas percam sua identidade em Deus. Porque Satanás rouba e, em vez de ser um valente guerreiro e não sair da sua posição, se vê um cão morto ou uma pulga. Então, não entristeça o Espírito Santo na sua falta de confiança extrema. Ouviu? Porque podes tu entristecer o Espírito Santo dessa forma. Não se diminui ao ponto de acreditar aquilo que Satanás quer que você acredite. E às vezes, meus amados, a presença de Saul lhe intimida tanto que você se retrai, deixando que o espírito de intimidação venha lhe dominar. Cuidado! E no caso de Davi aqui, nós podemos interpretar a sua afirmação como algo de ordem emocional, como já lhe disse anteriormente. Davi chamou Saul de pai. Papai, ei, eu não fiz nada errado. Ou seja, os seus sentimentos estavam muito envolvidos nessa perseguição. E isso certamente o feria tanto, mas tanto que interferiu sobre sua própria autoestima. Talvez muitos estão se vendo aqui, porque tem um pouco de psicologia, né, naquilo que eu estou falando. Né, porque nós aprendemos com a Bíblia também que tem a psicologia, é parte daquilo que Deus criou no homem, mas a psicologia com a revelação das Escrituras dá e faz com que as pessoas se vejam, cheguem naquilo que Deus quer que você se veja. Agora, cuidado. Cuidado para não esquecer do que Deus lhe vê, do como Deus lhe vê, meus queridos. Principalmente frente a Saul e aos seus soldados que você cobre espiritualmente. Davi, ele revela aos seus soldados a sua vulnerabilidade. Sabia disso? Imagine, de repente, seu líder ouviu. Você ouve do seu líder: eu sou uma pulga, eu sou um cão morto. Puxa. Nossa, ele está abalado. Meu líder está abalado mesmo. Aí eu entendo. Mas tem pessoas que não entendem. Porque quando seu líder revela vulnerabilidade, alguns soldados que não entendem sobre honra, pois se decepcionam. Porque Davi revela sua vulnerabilidade. Pois eu vos falo, meus queridos, para aqueles que têm soldados a cobrir espiritualmente e cujos seus soldados andam e têm oportunidade de andar algumas milhas com seus Davi, verás tu a vulnerabilidade de Davi. Verás tu, te garanto. Isso é parte do justamente Deus também provar a aliança de tu, Davi, com os teus soldados e de tu, soldado, com o teu mentor. Se de repente Deus prepara uma situação para perceber a vulnerabilidade do seu líder, como você reagiria?
Bom, todos, meus queridos, têm vulnerabilidade. Até mesmo Davi. Isso não quer dizer que todos vivem no pecado. Cuidado, não estou falando isso. Mas aqui Davi, por ser abalado emocionalmente, revelou sua vulnerabilidade. E aí? Vais abandonar teu vinhateiro porque Davi chorou quando sempre imaginavas que seria forte? Pois um líder que tem característica de Davi sempre será transparente com aquilo que é. E não pretenderá ser aquilo que não é. Vamos continuar? Eu termino com o versículo 15, excepcional. Olha o que diz. Disse Davi: o Senhor seja o juiz e nos julgue. Considera Ele minha causa e a sustenta, que Ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Oh, tanto carinho nas palavras de Saul, né? É emocionante, né? Ouvir isso dá vontade de correr e dar um abraço para Saul. Falou, meu filho. Falou para mim, meu filho. Quando Davi diz, meu pai, ele é insincero. Mas quando Saul diz, meu filho, fica um pé atrás. Fica um pé atrás. Porque muitos pensam ter uma paternidade porque o seu pai espiritual fala, meu filho. Podes tu talvez ter te envolvido emocionalmente com uma paternidade cuja, na verdade, não te honra e não te quer. Cuidado, porque tem muitos assim. Olha que disse Saul, é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Chorou Saul em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompensa com o bem pelo modo como você me tratou hoje, disse Saul. Agora tenho certeza que você será rei e que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Palavra de Saul, tá? Portanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família do meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Está preparado? O que vou falar agora por parte de Deus? Bom, agora, vamos lá. O Senhor fez justiça e Saul reconheceu publicamente que estava errado. Ou seja, tanto o exército de Saul se tornaram testemunhas da injustiça de Saul, como também o exército de Davi. Concorda comigo? Bom, porém, mesmo Saul reconhecendo que estava agindo erradamente, será que se arrependeu de verdade? Reconheceu que errou, mas será que Saul se arrependeu de verdade? Poderia Davi confiar das lágrimas de Saul? Não. Eu digo não.
Estão preparados o que eu vou falar? Porque muitos precisam ouvir aquilo que eu vou falar. Não é porque pessoas lhe machucaram e pediram perdão para você com lágrimas que deves confiar plenamente nessa pessoa. Ouviu? Que eu saiba, mesmo Saul reconhecendo o seu erro, Saul não honrou Davi em convidá-lo novamente para seu palácio. E assim falar publicamente para todo Israel, realmente, a partir de hoje, Davi se tornará, enfim, sei lá, honrar Davi. Não. O que diz a palavra? O que diz a palavra? A palavra diz, e Saul voltou para a sua casa, depois de dizer, estou errado, voltou para a sua casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Se separaram. Para você avaliar se realmente uma pessoa se arrepende, você vai ter que esperar as atitudes de Saul após ter-lhe pedido perdão. E na verdade, Saul não pediu perdão. Saul reconheceu que estava errado. É diferente. Mas tem pessoas que pedem perdão e reconhecem os seus erros. Mas o que é certo é que você não pode cair nas lábias ou até mesmo às vezes, manipulação teatral de um remorso de um homem que lagrimam. E podem até serem usados, ele chamar de filhinho, para você se comover, a fim que seu coração fica mais mole, para que você caia em dizer, Saul se arrependeu. Calma, espere as atitudes de Saul. Pois às vezes é necessário que Davi ainda se refugie em fortalezas e que Saul volte para seu palácio. Há pessoas que são enganadas pelo choro de Saul. Por quê? Porque um dia Saul disse, Saul disse, sou eu que lhe fez mal. Porque um dia viu Saul chorar. Calma, porque isso não é suficiente, meus amados. E ali, por acreditar cegamente no arrependimento que não é arrependimento de Saul, Davi volta a tocar a harpa no palácio de Saul, e ali Saul pega a lança e lança para matá-lo. E Davi morre. Por quê? Porque Davi não foi prudente. A Bíblia diz, não sejam precipitados em dizer, esse é santo. Calma. O arrependimento deve ser provado por uma mudança de atitude. Davi, obviamente, deve ter esperança. Eu não digo que você não deve ter esperança. Sim, você deve ter esperança de uma pessoa que diz, eu errei. Davi deve ter esperança que Saul mude. Davi deve orar para que as lágrimas de Saul sejam sinceras. Mas só um pode lhe dizer se as lágrimas de Saul são sinceras. Deus. Só Ele. E digo mais. Sejam cautelosos. Sejam cautelosos para que alguns que têm um coração inclinado a se sensibilizar demasiadamente pelas lágrimas de Saul não venham a ser enganados pelo remorso de Saul. Saul reconheceu sim.
Mas aonde foi que realmente Saul demonstrou arrependimento? Então, meus amados, não coloquem sua mão no fogo pelas lágrimas, pelas lábias de alguns que podem até fazer chantagem emocional para que você se sensibilize e assim você dê liberdade a Saul se aproximar. Espere. Sejam astutos, tenha esperança, sim, mas não confiem plenamente no homem, mas sim em Deus. E se verdadeiramente Saul se arrependeu, pois os frutos que Saul irá apresentar serão frutos que Davi poderá colher. Amém, Davi? Aprendeu? Até que não vejas frutos do Espírito em Saul, então não se queime. Não se queime, Davi. Feche os seus olhos, Pai amado, e eu lhe agradeço por essa palavra. Quantos ingênuos, quantos imprudentes, quantas pessoas se deixam levar por uma palavra cujo esperam esperar de uma pessoa que se arrepende. Porém, é necessário que essa pessoa proteja o seu coraçãozinho para não sofrer amanhã, porque o coração pertence ao Senhor e não ao homem. O homem irá decepcionar, mas essa pessoa deve colocar sua confiança e sua plena confiança no Senhor, que não falha. Que essas palavras ajudem Davi e que esse Davi não venha se menosprezar quando deve se dar o valor que Deus, que o Senhor está dando para essa vida. Temos aprendido muitas coisas, Senhor. Lhe agradeço por tanta riqueza. Em nome de Jesus. Amém.